Fala pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, né? O João Fonseca, pela primeira vez na carreira, está entre os 50 melhores tenistas do mundo. Na última atualização do ranking da ATP, ele aparece ali na 48ª colocação, o que é um baita feito para ele, aos 18 anos, já furar essa bolha aí. E um baita feito também para o tênis brasileiro masculino como um todo, já que a gente tem que voltar a 2015. Tomás Bellucci, lá 10 anos atrás, foi o último brasileiro a estar nesse seleto grupo aí dos 50 melhores tenistas do mundo. No feminino, a Bea Haddad já está brilhando há muitos anos, está entre as 50 melhores do mundo há alguns anos, mas no masculino era um tempo bom que o Brasil não tinha alguém aí entre os 50 melhores, então um baita feito para o João Fonseca, mas que a gente sabe que ele não quer parar por aí. Ele já falou que quer ser um do mundo, que quer ganhar a Grand Slam, tem essas metas a longo prazo. Mas todo tenista e suas equipes também determinam metas ali a curto e médio prazo, de ranking, de títulos, e o João Fonseca deu uma entrevista e confirmou que a meta que ele estabeleceu junto com a equipe para os próximos meses, aí, curto, médio prazo, é ser cabeça de chave no Australia Open, ser cabeça de chave já no primeiro Grand Slam de 2026. E o que ele precisa para isso? Basicamente é estar entre os 32 melhores do ranking da ATP até lá. Claro que ele, se for 33º e alguém machucar, ele vai ser cabeça de chave, mas para garantir, ter certeza, tem que estar entre os 32 melhores tenistas do mundo quando fecha ali a chave antes do sorteio da chave do Australia Open. Mas será que essa meta é muito difícil? Será que é possível? Será que é provável? Como que está o João Fonseca no ranking? Quantos pontos que ele tem para defender? O que é defender ranking? É sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo e projetar, fazendo umas continhas aqui de uma forma bem didática. A melhor forma da gente saber se essa meta do João é bem possível é saber qual que é a margem de crescimento que ele tem no ranking, quantos pontos que ele defende até o Australia Open do ano que vem. E para isso, o jeito mais fácil é vir aqui na página do João Fonseca na ATP. Todo tenista tem essa página e vir em Rank Breakdown. Você clica em Rank Breakdown e aí chega a essa página. Mostra que o João Fonseca é o 48º colocado do ranking e tem 1.116 pontos. E aqui a gente vai entender quando e como o João conquistou esses 100 pontos. Vamos começar falando sobre os Grand Slams aqui e por Wimbledon, que foi o último torneio que o João disputou, chegou até a terceira rodada, tá aqui o round 32, mas é a famosíssima terceira rodada, e somou 100 pontos por essa campanha. O mais importante da gente entender aqui é o que é essa drop date. Essa drop date é no dia 13 de julho de 2026, que é a segunda-feira pós-Wimbledon, o João Fonseca vai perder esses 100 pontos. Isso vale para todos os jogadores. Quem somou 200 pontos perde os 200 pontos, o campeão, o senior, perde os 2.000 pontos, enfim. O João Fonseca vai perder esses 100 pontos pós-Wimbledon. Mas aí, o que é defender pontos? O João defende 100 pontos em Wimbledon do ano que vem. Por quê? Se ele chegar à terceira rodada, ele vai perder esses 100 pontos, pega 100 pontos do ano que vem e, na prática, acaba defendendo, fica com esses mesmos 100 pontos no ranking. Se ele for eliminado na primeira rodada ou segunda rodada, aí sim ele perde pontos no ranking, e se ele passar da terceira rodada, é óbvio, for lá para oitavas de final, quartas de final, vai somar mais pontos e sobe no ranking, tirando a diferença desses 100 pontos. E é exatamente a mesma coisa para todo o torneio. A gente está aqui nos Grandes Slams ainda, Roland Garros ele também chegou à terceira rodada e a drop date lá também é na segunda-feira pós-Roland Garros. Então, no dia 8 de junho de 2026, João Fonseca vai perder 100 pontos, tem que defender pelo menos esses 100 pontos em 2026. A boa notícia aqui é que todos esses Grandes Slams que o João tem somados, que são 280 pontos, somando Wimbledon, Roland Garros e Australia Open, o João não defende até o Australia Open. Vai perder todos esses pontos depois que disputar o Australia Open. Então, todos esses 280 pontos estão seguros ali, estão tranquilos para o João no ranking dele. E acontece exatamente a mesma coisa aqui nos Masters 1000. É verdade que o João não somou tantos pontos assim em Masters 1000, mas quando a gente fala de Miami, Madrid, Indian Wells e Roma, todos esses torneios serão disputados pós-Australian Open de 2026, então esses 50, 30 e 10 pontos, o João também não perde até lá. Até agora a gente não viu nenhum ponto que o João perde até a Australian Open, e isso é muito importante quando a gente pensa em subir, em defender pontos e subir no ranking.
E aqui a gente chega aos outros melhores torneios contáveis. E por que tem essa diferenciação aqui no site do ATP? É porque todo tenista só soma 19 torneios, a pontuação relativa a 19 semanas ali do ranking da ATP. Se o cara jogar 30 torneios no ano, não importa, ele vai somar os 19 melhores resultados, as 19 melhores pontuações dele. E a melhor pontuação do João Fonseca até hoje são esses 250 pontos por ter sido campeão lá do ATP 250 de Buenos Aires, um ATP 250 dá 250 pontos. E mais uma vez, ele só vai perder esses 250 pontos pós-Australia Open. São mais 250 pontos que o João tem aí garantido, não perde até a disputa do Grand Slam lá na Austrália. Phoenix, a mesma coisa. O João Fonseca ganhou nesse ano, só vai perder lá em março de 2026, pós-Australia Open, são mais 175 pontos que o João tem garantido. E aí sim, a gente chega aqui ao Challenge de Phoenix, ao Challenge de Canberra, perdão, e ao Challenge de Lexington. São esses dois torneios que o João tem mais pontos a defender até a Australian Open. Canberra é disputado ali logo antes do Australian Open, o João vai ter que defender esses 125 pontos por ter sido campeão, assim como em Lexington, nos Estados Unidos, o João foi campeão e tem que defender 75 pontos. E aqui é importante a gente explicar, ele não tem que jogar o torneio, ele não tem que ir lá ser 30, 40 do mundo e jogar um Challenger para defender esses pontos lá. Na semana correspondente ao Challenge de Lexington, vai estar tendo Toronto ou Cincinnati, algum torneio maior, e o João Fonseca pode defender esses 75 pontos lá. Se ele chegar a uma rodada que some 100 pontos, por exemplo, beleza, ele perde 75, soma 100, soma mais 25 pontos no ranking dele nesse saldo aí. A lógica é essa, e aqui só passar rapidamente, torneios que ele somou menos pontos, mas Eastbourne ele não perde até o Australia Open, e aqui a partir daqui todos ele perde sim. Lyon, essa semifinal que ele fez do Challenger, ele perde até o Australian Open, assim como o quali do US Open, né, ele somou 16 pontos, vai ter que jogar a chave principal agora, mas ganhando uma rodada ali já defende esses pontos e ainda soma mais. Também o Challenger de Brest, de Helsinki e de Chicago, todos esses João defende ainda em 2025. Fazendo essa soma aqui, para ficar mais fácil, o João hoje tem 1.116 pontos e apenas 266 a defender até o Australian Open. É uma margem bem legal, mas vamos comparar com outros tenistas para ver quantos os outros tenistas que estão aí entre o João e entre a linha de ser cabeça de chave defendem, porque aí dá pra gente ter uma noção bem legal. A gente já viu que o João Fonseca defende 266 pontos até o Australian Open. E aí, vamos comparar ele com outros tenistas. Vamos comparar primeiro com o Sebastian Korda, que é o tenista que ocupa ali a 32ª colocação do ranking da ATP. É o cara que está na linha de corte ali para ser cabeça de chave. Se tivesse um Grand Slam amanhã, por exemplo, o Korda seria o último cabeça de chave. Indo lá nessa mesma página do site da ATP para falar sobre o Korda, a gente vê que hoje ele é o 32º colocado do mundo, que a gente já falou, e tem 1.645 pontos somados. E aqui tá a grande preocupação, é a composição. Como que estão somados esses pontos do Korda? Vamos dar uma olhada. Lá em Roland Garros ele somou 100 pontos, somou 50 no Australian Open, somou 50 no US Open, não são tantos pontos assim, e daqui ele defende só os pontos do US Open até o Australian Open, mas o grande problema do Korda ainda não está aqui. O problema dele começa agora. Quando a gente chega aqui aos Masters 1000, a gente fala do Masters 1000 do Canadá, que ano passado foi em Montreal, nesse ano, nesse revezamento aí, vai ser em Toronto. O Korda fez uma ótima campanha, chegou à semifinal e com isso somou 400 pontos. E ele perde esses pontos, a drop date dele ali é no dia 11 de agosto de 2025. O grande problema do Korda aqui é que ele não joga bem já há algum tempo e vem lesionado. Não jogou o Wimbledon, por exemplo, porque estava lesionado. Então, se ele não jogar esse torneio, ou se ele jogar, mas estiver mal, perder na primeira rodada, ele já perde 400 pontos, são limados do ranking dele nessa semana de agosto, o que é muito próximo. Se a gente continuar vendo aqui a pontuação do Korda, ele somou 200 pontos, uma boa campanha, quartas de final lá no Masters 1000 de Miami, esse sim o Korda garante até o ano que vem. E todos os outros torneios aqui, Roma, Madrid, Monte Carlo, Indian Wells, ele defende só no ano que vem, mas são pontuações baixas. Cincinnati também é uma pontuação baixa, ele defende esse ano, mas aqui não é um grande problema, só 10 pontinhos ali não vão fazer tanta diferença. O grande problema, até maior do que o Canadá para o Korda, é quando a gente chega aqui
aos ATP 500, porque o Korda foi campeão do ATP 500 de Washington no ano passado, e é claro que não é problema nenhum ser campeão, é ótimo ser campeão. O problema é quando você vai ter que defender esses pontos no ano seguinte e não tá jogando bem ou tá lesionado, que é o caso do Korda. Ele vai chegar em Washington, não sei se ele vai jogar, ninguém sabe muito bem qual que é a condição do Korda, mas se ele jogar, ele vai ter que ser campeão para defender esses 500 pontos. E vamos pensar no pior cenário aqui para o Korda, não que eu esteja desejando isso, longe disso. Mas ele perde primeira rodada em Canadá, perde primeira rodada em Washington. Ele perde 900 pontos na hora. Nas próximas semanas, nos próximos meses aí, o Korda pode perder 900 pontos desses 1.645 que ele tem. Seria uma queda gigantesca no ranking para ele. Barcelona aqui são poucos pontos, defende só ano que vem também. E para piorar a situação do Korda ainda, a gente vê que ele disputou poucos torneios por estar se machucando muito. Os outros 165 pontos que ele tem no ranking foram conquistados lá em Adelaide. Ele foi muito bem, chegou na final, é um ATP 250, mas foi derrotado na final e somou 165 pontos. Isso também é antes do Australia Open. Então, fazendo a conta aqui, igual a gente fez dos 266 pontos que o João defende antes do Australia Open, o Sebastian Korda defende 1.125 pontos dos 1.645 pontos que tem. É muita coisa. O Korda é um cara que está em tendência de queda. É claro que ele pode, sei lá, amanhã ganhar o US Open, ganhar 2 Masters 1000 e subir no ranking. Pode. Mas a tendência, por tudo que ele vem sofrendo com lesão, pelo que ele não vem jogando e por muitos pontos que ele tem para defender nos próximos meses, a margem de crescimento dele é menor do que a do João Fonseca, por exemplo, e a chance de queda no ranking é bem maior. Esse aqui é o exemplo do norte-americano Sebastian Korda, que fica bem didático, é um exemplo bem legal para a gente entender por que essa margem de crescimento do João é maior em relação a outros tenistas. E exatamente esse mesmo exercício que eu fiz com o João Fonseca e com o Sebastian Korda, eu fiz com todos os tenistas que estão entre o João Fonseca e o Korda, ou seja, todos os tenistas que o João Fonseca teria que ultrapassar para se tornar o 32º colocado do ranking da ATP e ser cabeça de chave lá no Australia Open. Depois do Korda, quem vem no ranking é o Denis Shapovalov, o tenista canadense, que defende 556 pontos dos 1.586 que tem. É bem menos que o Korda, mas bem mais do que o João Fonseca. Depois do Shapovalov, vem o cara que eu já adianto, é o que defende menos pontos desses todos, até menos do que o João Fonseca, o Bublik, o cazaque, que está jogando muito tênis, talentoso, é muito legal ver ele jogando. Para alguns, eu gosto particularmente, o Bublik defende 130 pontos de 1.585 que tem. Então o Bublik é um cara que, se continuar jogando com poucos pontos a defender, é um cara que tem tendência de subir no ranking aí nos próximos meses. O Nuno Borges, tenista português, defende 730 pontos, o Berrettini defende 765, o Baez, o tenista argentino, é um que defende nem tanto assim também, 360 pontos, tá mais ali próximo do João Fonseca. O Diallo, tenista canadense, que saca demais, defende 480 pontos. O Jordan Thompson é um cara que é preocupante, assim como o Korda, a gente falou, mais de 1.000 pontos defende, o Jordan Thompson tá quase ali, 925 pontos que ele defende, é um cara que vem sofrendo com lesões também, então pode ser mais um que caia no ranking aí nos próximos meses. O Sonego, tenista italiano, que eu acho que joga muito, gosto muito também de ver o Sonego jogando, defende 516 pontos, o Urkacz é um cara que já tá mais velho, também sofrendo com lesões, defende 565 pontos, o Miller, que bateu o João Fonseca aqui no Rio Open, tenista francês, defende 551 pontos, está mais ou menos ali na média. E o britânico Cameron Norrie, que vem logo em sequência, é o único, além do Alexander Bublik, que defende menos pontos que o João Fonseca, mas está muito próximo ali. O Norrie defende 254 pontos até o Australian Open. Lembrando que esse recorte aqui de todos os tenistas que a gente está fazendo é até o Aberto da Austrália, que é essa meta aí do João Fonseca. O Matteo Arnaldi, tenista italiano, também gosto muito de ver jogando, defende 570 pontos, tá na média ali de todos esses tenistas que a gente está vendo. O Perricard, sacador francês, depende muito do jogo no saque, defende 745 de 1.205, é uma quantia bem importante para o Perricard defender aí nos próximos meses também. E o Giron, norte-americano, Marco Giron, defende bem a metade, ele tem 1.200 pontos, defende 600 pontos
até o Australian Open. Antes do João Fonseca, o 47º colocado é o Pedro Martínez, tenista espanhol, que defende 570 pontos de 1.120. Levando em consideração tudo isso que a gente viu, só Bublik e Norrie defendendo menos pontos que o João, muita gente que não vem jogando bem, defendendo muitos pontos até o Australian Open, e principalmente o tão bem que o João vem jogando tênis, quanto ele vem evoluindo nos últimos meses, jogou muito bem na grama, e agora vai jogar na quadra rápida, que ele joga muito bem, a maioria dos títulos dele até hoje na carreira são na quadra rápida, vai jogar o US Open, que ele conhece muito bem, foi campeão juvenil, então a tendência, eu acredito muito que essa meta do João Fonseca, ser cabeça de chave no Australian Open do ano que vem, é muito possível por todos esses fatores. João Fonseca defende poucos pontos, ou seja, vai perder fatalmente poucos pontos até o Australian Open e tem uma margem de crescimento muito grande. Tem muitas semanas aí que o João não defende pontos, então tudo que ele fizer nos torneios vai somar no ranking dele. Então por isso eu acredito e tenho muita confiança que o João Fonseca vai sim conseguir ser cabeça de chave no Australian Open e falo mais, se ele não for cabeça de chave já no US Open, é bem mais difícil, tem poucos torneios até lá, teria que fazer boas campanhas no Masters 1000 de Cincinnati e também de Toronto, mas é possível. Mas como ele falou que a meta dele é o Australian Open, a gente fez esse exercício aqui, que eu espero que tenha ficado bem didático, espero que você tenha gostado, e se gostou, eu peço para você aquela moral de sempre, é muito importante que você curta aqui o nosso conteúdo, ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais gente, e você também pode ajudar, compartilha esse vídeo com seus amigos, e se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante. Um abraço e até a próxima.